É isso aí, meus alunos. Vamos então para a nossa revisão. Falamos nessa aula sobre o gênero Homo, né? Que são os hominídeos aí que antecederam o Homo sapiens sapiens, né? Ficamos sabendo também nessa aula que nós pertencemos a uma subespécie, né? Dentro da espécie de Homo sapiens, tá? Agora, lembrando, pessoal, nós somos Homo sapiens, né? De uma forma geral, somos Homo sapiens. Porém, o fato de nós sermos altamente desenvolvidos, né? Olha a prepotência do ser humano, né? Nós sermos altamente desenvolvidos, não parece. Por que eu estou falando isso? Ironizando. Por quê? Porque ainda nos dias de hoje, infelizmente, ainda tem seres humanos, Homo sapiens, que querem ou acham que a guerra pode resolver alguma coisa, né? Então, infelizmente, isso mostra, sim, um lado, embora nós sejamos animais que raciocinemos, né? Isso mostra um lado aí instintivo, um lado animal, de fato, do ser humano. Ou seja, nós não estamos escapes aí de tomar decisões que não pareçam humanas, infelizmente. Então, em pleno século XXI aí, a gente tem guerra tentando resolver questões políticas e territoriais. Mas você só sabe o que eu estou falando, né? A questão lá da guerra da Ucrânia com a Rússia. E não é só essa guerra, mas enfim, historicamente a gente tem um contexto aí um histórico de guerras, sempre para resolver questões territoriais e até mesmo, vou dizer, de ego, né? Questões de ego. Mas enfim, a nossa aula de hoje aqui foi sobre evolução e sobre o gênero Homo, especificamente. Joga aí na tela. O que nós falamos? Falamos a questão dos hominídeos, né? Os primeiros hominídeos aí foram os australopitecos, aí depois veio o Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo habilis e, por consequência, assim, continuando, o Homo sapiens, tá bom? Ou seja, desde o menos evoluído até o mais evoluído. As características do gênero Homo, a questão também do bipedalismo, a questão de resolver, de desenvolver tecnologias para a melhor sobrevivência. Quando eu digo desenvolver tecnologias, eu estou falando lá dos Homo habilis, né? Como, por exemplo, claro que a tecnologia deles não era igual à nossa hoje, tá, pessoal? Mas, querendo ou não, o fato dele construir ali uma ferramenta para ele poder abrir ou rasgar uma carne, por exemplo, isso querendo ou não, uma tecnologia proporcional ao seu raciocínio. No caso, a gente também tem essa capacidade, né? Nós temos um cérebro mais avantajado, isso nos confere aí uma maior capacidade de raciocínio também, tá bom? Então, falamos de Jonathan Leakey, que acabou ali achando que o que nos diferenciava deles era essa capacidade, né, de desenvolver tecnologias, ou que nos aproximavam, só essa questão de a gente ser mais capaz do que eles. Mas aí depois vimos aí que não é só isso. Existem algumas questões comportamentais também que permitem a gente diferenciar, né, o Homo sapiens dos outros restos, dos outros gêneros Homo, né? E os novos achados foram aí o Australopithecus gari, né, e os Australopithecus nadelli, ou Naledi, né? Acho que aqui está errado. Mas enfim, tá bom? Depois você dá uma voltadinha lá no corpo da aula e você vai achar o nome correto. Tá bom, pessoal? Então foi basicamente isso que a gente viu aí na nossa aula de hoje. Falamos sobre o gênero Homo e agora a gente vai para nossa atividade para ver como você se saiu. Vai lá. Chegamos agora na hora da nossa atividade, né? O que será que você tem aí pra gente? Será que você fez essa atividade? Será que você esperou para responder junto com o professor? Será que você pegou do seu colega? Será que você fez um esforço realmente de fazer essa atividade sozinho para ver se você realmente conseguiu assimilar alguma informação? Mas vamos ver lá. Vamos ver, joga na primeira questão aí, a nossa tela. O que tem aí?
O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. O termo Homo sapiens deriva do latim homem sábio, tá? Ou homem que sabe. Qual a principal característica do homem moderno comparado aos seus ancestrais? Bom, vamos por linha de raciocínio. O que é que nos separa dos nossos ancestrais assim, como uma característica logo gritante? Uma característica. Beleza, pessoal? Não, deu um probleminha aqui, mas está resolvido. Bom, o que é que nos diferenciaria aí dessa questão? Logo de cara, a gente pode saber que nós temos um cérebro, né, uma capacidade de raciocínio bem mais apurada. Então, a gente já sugere que o cérebro, que é o que nos dá uma capacidade de pensar, pode ser mais desenvolvido, né? Então, o aumento do volume craniano durante o processo evolutivo, né, é notável na espécie humana, onde se observa a diferença de 450 centímetros cúbicos dos australopitecos até os 1.350 centímetros do Homo sapiens moderno. Ou seja, aquilo que eu falei, o aumento do cérebro, o tamanho do cérebro, né, é uma característica que nos põe, digamos assim, à frente, num patamar evolutivo de desenvolvimento e, vamos dizer assim, de requinte, né? Nós temos uma capacidade muito apurada de raciocinar. Tanto que nós, as máquinas mais inteligentes que existem no mundo, e aí que são os computadores, foram inventadas pelo homem, né? Então, essa é a primeira questão. O gênero Homo possui né, que o gênero Homo possui qualidade, tá? O gênero Homo possui qualidades que o distinguem de outros hominídeos, tá? E o aparentam com o homem atual. Que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades? Forma de locomoção, morfologia dentária, características faciais e cranianas, maior volume cerebral, habilidade em fabricar utensílios de pedra. Qual dessas, hein, pessoal? Seria a... Vamos ler de novo aqui, né? Porque eu me desconcentrei aqui. O gênero Homo possui qualidades que o distinguem dos outros hominídeos e o aparentam com o homem atual. Legal. Que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades? Ah, tá. Uma que não corresponde. Forma de locomoção, né? Morfologia dentária, até aqui, aparenta, né? Características faciais e cranianas, tá? Maior volume cerebral, tudo isso são características que nos aparentam. Habilidade de fabricar utensílios de pedra, né? Ou seja, nós temos aí uma capacidade, digamos, mais apurada, entendeu? Então a pergunta diz assim, que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades? É justamente a letra E. Nós temos uma capacidade, digamos, mais apurada para fabricar ferramentas. Isso aqui era uma capacidade limitada para esse gênero Homo ali, que era o gênero Homo habilis, né? Então, questão letra E. Na questão 2, a letra E. 3. A espécie Homo sapiens obedece às mesmas regras da classificação taxonômica que as demais espécies. Regra estas elaboradas por Carl von Linné, que é conhecido aí como Linneu, na qual estabelece 7 categorias taxonômicas. A alternativa, que inclui corretamente a classe e a ordem correspondente à classificação do homem, é classe mamália, ordem carnívora, classe Actinopterige, essa aqui foi forçada, hein? Ordem Perciforme. C, classe mamália, ordem primata. D, classe insecta, ordem Mantódia.
classe anfíbia e ordem Anura. Pessoal, os nomes que estão aqui são nomes, digamos assim, diferentes, né? Vocês podem achar aí nomes até complicados, porém, eles existem, tá? Actinopterígia é relacionada aí aos peixes, Perciforme, relacionados aos peixes, inseto, enfim, anfíbio, anuro, anuros aí são os sapos e rãs, enfim. Só que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui, entendeu? O que a gente está falando é sobre a questão da classificação do Homo sapiens. E dentro da classificação, nós temos lá os níveis taxonômicos. Lembra? Reficofágia, até que eu falei isso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que a pergunta quer saber é isso. Qual dessas alternativas está dizendo corretamente a classe e a ordem do Homo sapiens? Sabemos que a classe, nível de classe, é mamália, né? A ordem é, então, primata, ok? Então, seria a letra C. Quando você quiser saber os níveis taxonômicos, anota esse nomezinho aí, reficofágio. Vou até fazer ele aqui, ó. R de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. São os 7 níveis taxonômicos. Nesse caso aqui, a letra C responde aí a classe, corresponde à classe, que é a classe mamália, e a ordem, que é primata, quando se diz respeito à classificação do Homo sapiens. 4. Durante o processo evolutivo da espécie humana, muitas alterações adaptativas marcaram este momento, contribuindo para o surgimento de características. Tá? Afirmativas a seguir apresentam algumas destas. Marque a alternativa correta. Vamos ler de novo aqui. Durante o processo evolutivo da espécie humana, muitas alterações adaptativas marcaram este momento, contribuindo para o surgimento de características. As afirmativas a seguir apresentam algumas destas. Marque a alternativa correta. A. A adoção da postura ereta e habilidade no manuseio de ferramentas impossibilitou a obtenção de alimentos. B. Ou seja, essa A aqui a gente sabe que ela está esquisita, né? Como é que eu vou ter uma habilidade com manuseio de ferramentas e isso vai me impossibilitar eu me alimentar? É o contrário, né? O fato de eu ter uma habilidade, ainda mais com ferramentas, no caso aqui que a gente sabe que são ferramentas ali pesadas, de pedra, pedaços de madeira, isso vai facilitar a alimentação dos indivíduos, né? B. As modificações nos dentes, na arcada dentária e nos hábitos alimentares minimizaram a capacidade de adaptação. Não, então, né, isso aqui, por hora, não seria incorreto. Tá? O aumento da capacidade craniana e o desenvolvimento dos centros da inteligência proporcionaram um aumento na capacidade de comunicação de comportamento comunitário organizado. Né? Essa C é uma possível candidata aí a correta. As alterações no ritmo do desenvolvimento dos humanos resultaram na ausência de cuidados maternais. Não, né? Pelo contrário, com o aumento desse ritmo, acabou que as fêmeas, digamos assim, passam a ter mais receio, né, de deixar os filhos sozinhos. E a postura bípede foi decorrente da redução do tamanho do cérebro, consequentemente da inteligência. Então, lembrando que a questão aqui, eu vou voltar lá, a questão ela quer o que é correto, ou seja,
tem uma alternativa aqui que é correta, o resto é errado. Então nós vimos aqui que a primeira é errada. As modificações nos dentes, na arcada dentária, nos hábitos alimentares, minimizaram a capacidade de adaptação. Mentira, né? Isso permite uma melhor adaptação a determinadas situações. D. As alterações no ritmo de desenvolvimento dos humanos resultaram na ausência de cuidados maternais, aquilo que eu acabei de falar. É que está equivocado isso aí. E. A postura bípede foi decorrente da redução do tamanho do cérebro e, consequentemente, da inteligência, né? Isso aqui é meio que nada a ver, tá? Meio não. Quero dizer assim que é totalmente forçado isso aqui, tá? A postura bípede, ela foi um fator positivo, né? Decorrente da redução do tamanho do cérebro. O cérebro, ele não diminuiu. Ao contrário, com o tempo ele foi se desenvolver mais. E isso permitiu um maior desenvolvimento de raciocínio do homem, fazendo com que ele pudesse desenvolver linguagem, sistemas simbólicos, pudesse desenvolver a questão aí da troca, né, do comércio, aquela questão da carne que eu falei, entendeu? Então, sempre, do Australopithecus para frente, a tendência foi sempre o cérebro aumentar, tá? Fazendo com que as habilidades aparecessem, né, de forma mais apuradas, tá bom? Então, essa aí é a letra C. No caso aqui, essa aqui é a questão 4, né? Deixa eu só ver aqui. Isso, questão 4, então, vai ser a letra C de casa. Beleza, pessoal? É isso aí, nossa atividade, uma atividade tranquila, né? Nada que nós não tenhamos falado na aula, só aquela parte da taxonomia que eu acho que, de alguma forma, você pode ter sentido falta, né, durante a aula, mas, de qualquer forma, esse conhecimento já foi passado para você. Quando a gente estudou lá no segundo ano, taxonomia, Carl von Linné, nomenclatura científica, regras da nomenclatura científica, enfim, isso aí, teoricamente, é para você já ter um domínio sobre isso, independente da gente ter visto isso durante essa aula ou não. Até porque a pergunta também não foi tão profunda, né? Quando você falamos ali de classe e ordem, quem sabe o que é sistema taxonômico, isso aí não vai ser surpresa nunca. Tá bom, pessoal? Então essa nossa aula foi ficando por aqui e até a próxima.